Como é que está a sua memória? Bom dia, doutor Lázaro. Tudo em paz? Bom dia, Zéza. Bom dia, os telespectadores. Vamos dar continuidade ao Alzheimer, né? Um assunto que merece mais atenção. Pois é. Vamos já passar para a parte, doutor Lázaro, que a gente diz assim, eu tenho uma pessoa em casa que já foi feito o diagnóstico, ela tem Alzheimer. Como lidar no dia a dia com essa pessoa? Muito bem. É interessante lembrar que os pacientes que têm essa doença, eles têm dificuldade de aprender o novo. Então, é importante manter uma rotina. Vocês que percebem isso, mantenham uma rotina costumeira, por assim dizer. Hora do acordar, hora de fazer uma caminhada, um banho de sol, uma atividade mental, alguma atividade que estimule a sua capacidade de raciocínio. Por exemplo, algum jogo, uma pintura, jogar baralho, interagir, fazer alguma atividade física que envolva socialização, por exemplo, uma dança. Alguma coisa que você possa fazer com certa rotina, certo? Evitar a tendência que muitos fazem de colocar o idoso para ficar como que sentado, à toa ou dormindo. Isso não é interessante, porque duas coisas são importantes para que você ajude o paciente a manter-se bem. É a atividade física, porque à medida que envelhece, o sedentarismo favorece a perda de massa muscular, o idoso vai tender a fragilizar mais cedo, ou seja, perder mais massa, você vai ficar com mais dificuldade para andar, e a questão da independência física. A outra questão é a motivação mental, motivação com manter uma ginástica mental, cerebral. Então, isso é importante. Então, manter atividades. Outra coisa interessante é sempre manter aquilo que o idoso já conhece na sua casa. Porque na hora que você muda um ambiente, uma coisa nova, faz uma reforma, às vezes só em trocar uma pintura, trocar a cor de uma parede, o idoso pode achar que aquela casa não é sua. Isso ser um motivo de um delírio, uma agitação, uma confusão, querer ir embora. Então, isso é um transtorno familiar. Então, como disse, o idoso tem dificuldade com a doença de Alzheimer de aprender o novo. Então, procure manter dentro do possível aquele padrão que ele já conhece, que ele já se acostumou. Olha, nós temos uma pergunta bastante interessante aqui, já do outro programa que ficou, que foi da Ana Lúcia. Ela mora no bairro Santo Antônio. Ela diz, meu maior problema em lidar com um paciente de Alzheimer dentro da minha casa é que eu esqueço que ele tem um Alzheimer. Né? A pessoa que lida todos os dias, às vezes, esquece que aquela pessoa não dá conta do que está acontecendo do lado dela. E aí ficam dois esquecimentos. E quando ela percebe, a Ana Lúcia, ela diz que de imediato vai conversar, canta, né, brinca com a pessoa, e ela percebe que a pessoa volta ao ambiente da casa. Ela gostaria de saber qual a orientação para a própria Ana Lúcia não esquecer que tem um paciente dentro de casa. É isso que eu falei, uma rotina. Entendeu? Na hora que você faz essa rotina, você mesmo se acostuma e o próprio paciente também vai se acostumar. Uma coisa interessante que algumas pessoas fazem, querendo ajudar, mas que na verdade traz um certo desconforto ao paciente, é a questão de ficar fazendo perguntas. Quem sou eu? Você está onde? Qual a data do ano? Ao fazer isso, o idoso se sente testado, se sente que todo o tempo está sendo testado com alguma coisa. Isso não é interessante. Então, em vez de perguntar, afirme. Você, olha, papai, nós vamos para tal lugar. Olha, esse aqui é fulano, hoje é tanto do ano, dia da semana tal, hora tal. Ou seja, você está conversando, você está afirmando, você está dando informação, está orientando. Né? E engraçado, doutor Lázaro, porque às vezes as pessoas dizem assim, você lembra de fulano, papai, né? Quer dizer, não deixa de ser um teste, né? Isso. Já é para dirigir, viu, Ana Lúcia? Vamos tomar cuidado aí, já é para a gente dirigir dizendo, olha, doutor Lázaro está aqui, tudo bom. Incentivar ele na verdade, viver aquele momento de lembrança, né? Isso, exatamente. Então, estimular sem testá-lo. A questão de você trazer informações, orientar. É importante você manter, por exemplo, se é de dia, um ambiente luminoso, à noite, escuridão, para que ele tenha noção de tempo. Porque às vezes fica uma confusão, o idoso sem saber, porque às vezes durante o dia ele coloca-se dentro de um ambiente escuro. Ele às vezes confunde o que é dia e à noite está tudo claro. Então, isso não é interessante. Então, procure manter o senso da questão, até mesmo do ciclo biológico.
Entender que à noite é escuro, de dia tem luminosidade. E para que ele venha dormir à noite e durante o dia ter luminosidade para que ele mantenha as suas atividades corriqueiras. E manter também o básico, né? Uma alimentação adequada. Não esquecer da quantidade de água, que o idoso precisa tomar bastante água. Lembre-se que o idoso geralmente não pede água. Então, aquele horário, olha, tem que tomar tanto de água por dia. Então, você estabelece aquele horário, aquela rotina e oferece água para ele. Ele não precisa pedir, ofereça água. Então, esses cuidados básicos precisam ser continuados. E é importante ter muita paciência. Lembre-se que você está lidando com uma doença, não é o paciente que faz de propósito. Especialmente uma coisa que às vezes irrita os cuidadores é a questão do perguntar várias vezes a mesma coisa. Perguntou, fez aquela pergunta, daqui a alguns minutos a mesma coisa. Então, tenha paciência, coloque ele em ambientes, motive ele, mantenha a rotina, ou seja, ocupe ele com tarefas, que isso vai ajudar no dia a dia. Nós temos aqui o Albuquerque, obrigada, Albuquerque Medeiros, ele está no bairro Santo Antônio também, Santo Antônio Mamano, hoje aqui no Saúde e Bem-Estar. Ele disse que coloca muito o pai dele para ouvir rádio e percebe que isso faz muito bem para ele. Inclusive que ele pergunta logo, ligou o rádio? O rádio já está ligado? Vamos ouvir o rádio? Quer dizer, uma forma de estimular. O pai dele se chama André Medeiros e ele disse que gosta muito. Logo cedinho já liga o rádio, o pai dele interage, fala. Ouviu isso? Tanto que ele, mesmo que ele depois não esqueça, não comente mais o que passou, mas ele fica atento ao rádio. Isso é interessante, especialmente músicas da época, né? Músicas que ele se lembra, então, especialmente músicas que relaxam, músicas que deixam ele se sentir bem. Isso vai fazer com que ele lembre das coisas do passado, porque o idoso, o Alzheimer, ele tem muito a tender a reter a memória mais antiga. Então, ele vai lembrar dessas memórias musicais, que isso fica bem na mente. Até a música serve como terapia, acalma, relaxa, entendeu? Músicas ambientes, músicas que têm realmente aquela conotação tranquila. Então, isso com certeza ajuda. Você pode também fazer uma dança com ele, é uma atividade física. Se ele gostar de dançar, se ele gostar de ter um tipo de atividade, mantenha ele com essa atividade. E você veja qual a ocupação do seu pai. Meu pai ou minha mãe tinha tal profissão. Dentro do possível, coloque ele naquele ambiente, daquela função dele. Ele vai se sentir útil e vai lembrar do que fazia. Em algumas situações, logicamente, você vai ter que tomar cuidado. Se uma pessoa gostar de cozinhar, tomar cuidado com o fogão, com o fogo. Né? Mas, sob supervisão, é interessante manter o paciente ocupado. E outra coisa, deixe o paciente fazer, deixe o idoso fazer o que ele sabe fazer, o que ele pode fazer. Não faça por ele. Certo? Porque alguns têm mania de precocemente dar a comida na boca e o idoso ainda sabe se alimentar. Então, leva a comida na boca do paciente, vai vestir o paciente, vai vestir o pai ou a mãe que ainda sabe fazer isso. Então, lógico, se ele tem limitação, você complemente a função, você ajude, mas não faça por ele, até realmente haver uma dependência maior. Senão ele acaba esquecendo que ele já sabia também. Deixa, é uma motivação a menos. Então, sempre que possível, e respeite o pudor do paciente, respeite. Na hora do banho, lembre-se, é um idoso, tem seus pudores, tem sua cultura, então não invada aquele ambiente dele. Então vá com cuidado, é sua mãe, mas tem o pudor. Então muitas vezes o idoso não gosta de tomar um banho ou se retrai a tomar um banho porque às vezes se sente invadido naquela condição. Então procure ver o máximo possível, respeitá-lo, né? Respeitar sua cultura, seu pudor, isso é interessante. Obrigada demais pela sua vinda aqui, seus esclarecimentos.